Olá, o seu bolso está no ar e você vai ver nesta edição. Procura de veículos cresce em abril. Conab vai enviar milho em grãos para o Ceará. Exportação de carne bovina recua 18%. Setor eólico gera mais de 30 mil empregos em 2016. Procura por voos domésticos aumenta após 19 meses de queda. O seu bolso começa agora. A produção de veículos registrou alta no país em quase todos os segmentos, mas as montadoras continuam fechando postos formais. Só no mês passado foram perdidas 121 vagas. A produção de veículos no Brasil cresceu 11,4% em abril, na comparação com o igual mês. A informação foi divulgada pela Anfávia, a associação que representa as montadoras do país. Já em relação a março deste ano, foi registrada uma queda de 18,8%. No acumulado de 2017, o número de unidades produzidas avançou 20,9% em relação ao igual período de 2016. O crescimento tem sido impulsionado pelo aumento das exportações. As vendas para o exterior têm sido ainda mais positivas para a indústria automobilística, que enfrenta uma baixa demanda por veículos no Brasil, em razão do elevado nível de desemprego e da restrição ao crédito. A produção de veículos leves, que considera automóveis e comerciais, teve avanço de 11,5% em abril para 183.600 unidades. Entre os caminhões, o número de unidades montadas chegou a 5.900 no quarto mês do ano, num crescimento de 13,5% em relação ao igual mês de 2016, mas numa baixa de 0,9% em relação a março. Os números levam a uma alta de 6,5% na produção acumulada em 2017, na comparação com o igual intervalo do ano passado. O segmento de ônibus é o único que permanece com quedas em todas as comparações. Foram 1.400 unidades produzidas em abril, numa queda de 5,9% em relação a abril do ano passado, retração de 11,5% na comparação com março e baixa de 5,4% no acumulado do ano. Apesar da alta na produção em quase todos os segmentos da indústria, as montadoras continuam fechando postos de trabalho. Em abril, foram 121 vagas fechadas. Em 12 meses, o saldo do emprego no setor é negativo em 8.419 postos formais. As exportações brasileiras de carne bovina caíram no mês de abril em volume e receita. De acordo com dados da Associação Brasileira de Frigoríficos, foram embarcadas 88.950 toneladas, sendo 18% menos em relação a abril de 2016. Em receita, o recuo foi de 14%, para 362 milhões e 200 mil dólares. Entre os motivos para a queda, a associação destacou os efeitos da Operação Carne Fraca, o mês relativamente curto, de apenas 18 dias úteis, e problemas em compradores importantes como o Egito. Este foi o pior resultado para meses de abril nos últimos 5 anos. No acumulado dos 4 primeiros meses de 2017, o Brasil exportou 420.430 toneladas, com uma receita de 1.660 bilhões de dólares. 7 municípios do Ceará serão beneficiados com o envio de milho em grãos pela Conab. Ao todo, serão distribuídas 59 mil toneladas dos estoques públicos. O Ceará receberá 18.500 toneladas de milho em grãos da Companhia Nacional de Abastecimento. O produto é oriundo dos estoques públicos para municípios do Norte e Nordeste. O transporte foi negociado por meio de um leilão e garantirá milho para pequenos criadores atendidos pelo Programa de Vendas em Balcão. 7 municípios do estado serão beneficiados: Icó, Iguatu, Crateús, Senador Pompeu, Maracanaú, Russas e Juazeiro do Norte. O Programa de Vendas em Balcão permite a compra de produtos dos estoques públicos sem intermediários. O milho a ser removido está estocado em Mato Grosso e terá como destino municípios de diversos estados. O produto será ofertado pelo valor de R$ 33,00 a saca de 60 quilos. De acordo com uma portaria publicada no Diário Oficial da União, os criadores inscritos no programa poderão adquirir até 10 toneladas de milho por mês, limitadas ao consumo, até o dia 31 de dezembro. Para aquisição, é necessário o registro prévio no cadastro técnico do programa e a apresentação da documentação solicitada. Além do Ceará,
Outros municípios das regiões Nordeste e Norte também serão beneficiados com o envio do produto. Ao todo, a Conab distribuirá 59 mil toneladas de milho em grãos dos estoques públicos. A Volkswagen anunciou o recall de 54.170 veículos com data de fabricação entre 1º de março de 2016 e 12 de janeiro deste ano. Os automóveis incluídos têm possibilidade de inoperância do alternador, que pode deixar de gerar energia para a bateria e levar o sistema elétrico a parar. Recall é o processo pela evolução de produtos quando se detecta algum defeito de fabricação. O número dos chassis dos veículos afetados pode ser encontrado no site da empresa ou pelo fone 0800 019 8866. Estão incluídos no recall os modelos Up, Novo Gol, Novo Voyage, Nova Saveiro, o Fox, CrossFox, Space Fox e Space Cross. A partir da próxima quarta-feira, os proprietários dos carros afetados deverão marcar inspeção em uma concessionária Volkswagen. Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira de 0,24%, cotado em R$ 3,17 na venda. Isso após duas altas seguidas e terminou a semana estável. O euro também teve baixa de 0,33%, valendo R$ 3,49. Já a Bovespa fechou em alta de 1,31% aos 65.709 pontos, após duas quedas seguidas, encerrando a semana com valorização de 0,47%. O resultado foi influenciado pelo desempenho das ações da Petrobras, que saltaram mais de 5%. Os papéis da Vale, Banco do Brasil, Bradesco e do Itaú Unibanco também subiram. O setor eólico foi responsável por mais de 30 mil empregos no ano passado. A geração de energia cresceu 55% no país em relação a 2015. A Associação Brasileira de Energia Eólica informou que 81 novos parques geradores adicionaram 2 gigawatts à matriz elétrica brasileira no ano passado. De acordo com o Boletim Anual de Geração Eólica 2016, a adição destas capacidades fez com que o setor chegasse ao final do ano passado com 10,75 gigawatts de capacidade instalada em 430 parques, representando 7% da matriz brasileira. Segundo a publicação, foram gerados mais de 30 mil postos de trabalho em 2016 e o investimento no período foi de 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Citando dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a associação destacou que no ano passado a geração de energia eólica cresceu 55% em relação a 2015. Em 2016, a fonte eólica gerou energia equivalente ao abastecimento mensal de uma média de 17 milhões e 270 mil residências por mês, o que equivale a cerca de 52 milhões de habitantes. Isso significa um avanço de 58% em relação ao ano anterior, quando a energia eólica abasteceu 33 milhões de pessoas. Com o resultado, o Brasil ultrapassou a Itália e ocupa agora a 9ª posição no ranking mundial de capacidade instalada de energia eólica. Já no ranking de novas capacidades instaladas no ano, o país caiu uma posição e está em 5º lugar. A Receita Federal vai liberar nesta segunda a consulta a lotes residuais de restituição do imposto de renda, abrangendo os exercícios de 2008 a 2016. Os lotes são de declarações que caíram na malha fina, depois foram regularizadas. Para saber se tem direito ao pagamento, o contribuinte pode consultar o site da Receita ou ligar para o número 146. Os valores serão depositados no dia 15 de maio para 128.232 contribuintes, totalizando 213 milhões e 500 mil reais. O total de passageiros transportados em voos domésticos registrou alta no mês passado. O aumento da procura acontece com a retomada do turismo de negócios e um número maior de feriados prolongados. A procura por voos domésticos voltou a crescer em março no Brasil, após uma sequência de 19 meses seguidos de retração. Um balanço divulgado pela ANAC apontou que o crescimento foi de 5,4% na comparação com março do ano passado. A quantidade de passageiros transportados atingiu 7,6% em relação a igual mês de 2016. A oferta também registrou crescimento em março, de 3,5% na mesma comparação, após 18 meses consecutivos em queda.
O aumento da procura por voos acontece em meio à retomada do turismo de negócios e o maior número de feriados prolongados. A associação que representa as principais empresas do setor atribuiu também o desempenho do mês à fraca base de comparação com março de 2016, quando a demanda encolheu mais de 7%. Com relação à procura por voos internacionais nas companhias brasileiras, houve alta de 17,8%, o que representou o sexto mês consecutivo de elevação, enquanto a oferta cresceu 9,3%. Olha, a venda de automóveis novos caiu 3,7% em abril, na comparação com o mesmo mês de 2016, com 156.900 unidades emplacadas, de acordo com dados da Anfávia. Na comparação com março, a queda nas vendas em abril chega a 17,1%, tiram 2,4% em relação aos primeiros 4 meses de 2016, apesar da produção ter crescido 20,9% no mesmo período. Mesmo com o resultado, a expectativa do setor é que as vendas melhorem nos próximos meses. E a nossa edição de hoje do Seu Bolso termina aqui, lembrando que você pode se comunicar conosco por e-mail ou pelo WhatsApp. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.